Oi, gente, vocês que assistem ao meu canal Psicologia do Cangaço, também eu tenho as páginas no Facebook, no Instagram. Eu continuo aqui na Vila de Nazaré do Pico, porque eu estou analisando alguns personagens que passaram por aqui na época do cangaço, em especial o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que esteve aqui. Eu fiz um vídeo já tratando do assunto desse personagem, e também eu vou estender um pouco a outros personagens, porque o cangaço envolveu muita gente. Eu tenho aproveitado também para assistir vários vídeos e aprofundar mais e mais nessa minha abordagem, que é sobre personalidade e comportamento. E eu tenho assistido a vídeos por exemplo, de Rosângela Monteiro, que é psiquiatra, médica psiquiatra, doutor Guido Palomba, assisti também a doutora Ana Beatriz, entre outros, né? Tenho que ir estudando mais e mais, e cada hora eu me surpreendo mais com a quantidade de pessoas que também se interessam, claro, estudam os comportamentos, porque antigamente, conforme sabemos, tem na literatura, se considerava todo, quando a pessoa tinha algum problema, ou era doido de uma vez, ou era louco, um doido, internavam, algemavam, segundo o doutor Guido, que ele psiquiatra forense, né? Ele disse que muita gente colocava as pessoas nos asilos, prendiam inclusive em quartos, né, para a pessoa ficar lá vegetando. Outros eles botavam numa roda para girar, até ficar tonto, desmaiar, entrar em convulsão. O tratamento era muito desumano realmente, né? Outras pessoas também que ficavam algemadas, né, quando estavam furiosas. Então, existe hoje a classificação para essas pessoas que tem o desvio de comportamento, desculpa aí, o desvio de personalidade. Tem os loucos mesmo, que são reconhecidos como loucos, né, e os doidos, né? Cada coisa é uma coisa, viu, gente? Então, e também eu tenho tratado, como eu falo sobre o cangaço, sobre esses personagens que entraram para o cangaço e que muitos não eram loucos, eram psicopatas ou condutopatas, segundo eu tenho visto aí. Cada dia me surpreende mais a maneira de falar, porque o doutor Guido mesmo, aliás, foi a doutora Rosângela, ela falou, Rosângela Monteiro, que existem 5 ou 6 tipos de serial killer. Cada pessoa que tem esse problema, esse desvio de conduta, de personalidade, tem a classificação, mesmo que seja de serial killer, mas existem 6 tipos somente de serial killer, que todos são psicopatas, condutopatas, né? Cada coisa eles vão explicando, né? E eu vou aproveitando e vou analisando, olhando, e eu trago isso para o meu estudo. Então, eu falei sobre Virgulino e hoje eu vou falar um pouco sobre o Corisco, né, que também fez parte do cangaço e passou nessa região. O Corisco, ele foi um dos últimos cangaceiros a serem mortos, né? Foi um dos últimos, porque o resto se evadiu, e muitos nem disseram, nem chegaram a dizer que haviam sido revelados, que tinham sido cangaceiros. Então, gente, inclusive eu estou aqui na rua pegando aqui, o sol está pegando bem no meu rosto, mas tudo bem. Vou ver se dou uma viradinha aqui, tá? Para melhorar assim a minha, né, a maneira até de olhar as coisas, né? E pensar, né? Vejam só, então é o seguinte, o Corisco, a história dele, que eu não sei exatamente da infância do Corisco, né? Porém, sabemos que, segundo a Dadá, que foi a másia dele, certo? Ele contava
ou ela contou, porque isso só veio assim, só chegou até o conhecimento da sociedade, de nós, dos historiadores, né? Só chegou depois que o Corisco já havia morrido. Mas vejam, o Corisco, eu estou aqui no meio da rua, viu, gente? Então esse barulho eu não posso evitar. Vejamos, o Corisco, o primeiro crime dele, segundo a Dadá, ele tinha 16 anos, quando estava numa feira em Alagoas, no estado de Alagoas, e ele estava vendendo alguma coisa na feira, né? E um guarda, devia ser municipal, né? Foi até ele cobrar a taxa, né, que a prefeitura cobra do chão que ele estava usando. Então entraram em luta e ele mata esse guarda e então foge, vai embora para Sergipe, né? E depois de Sergipe ele foi servir, quando já estava na idade, foi servir ao exército brasileiro. Então ele no exército ele ficou um tempo, mas era insubordinado, né? Começou matando lá em Alagoas, foi a Sergipe, até Sergipe, na casa de alguma pessoa que o acolheu. Dizem que padrinho, alguma coisa, não sabemos corretamente a coisa, porque a história veio de Dadá, depois eu falo sobre ela, né? E o Corisco, depois que foge, comete alguma coisa no exército por insubordinação, ele sai do exército. Ele não gostava da lei, né? A lei era dele. Então, daí a gente já pode tentar colocar dentro de classificar como uma pessoa que tinha uma conduta inadequada socialmente, né? E então ele sai do exército, aí entra no grupo de quem, gente? De Lampião, de Virgulino. Nessa época já era Lampião, quando ele entrou no grupo, o Virgulino Ferreira da Silva já era Lampião, né? Por quê? Porque já vivia matando, já tinha saído daqui, de Pernambuco, expulso, mas eles ainda ficaram em Pernambuco, só saíram de Nazaré daqui, né? Foram para Alagoas, e eu sei que o Corisco entra para o cangaço, né? E o Corisco, ele era estuprador também, ele roubava. Depois que ele saiu do exército, que eu creio que foi a única profissão que ele teve, porque até numa certidão de óbito diz que era... Tem lá uma palavra que agora eu esqueço, era quando classificaram assim, para profissão, aí colocaram lá uma profissão como se fosse bandido, né? Vejam só, bandido, quando foram enterrar, né? Essa certidão ele tinha assim, porque ele serviu ao exército. Se ele serviu ao exército, ele tinha documentos, né? Agora a história que é muito contada assim, e como era dada a máfia dele, que passou essas coisas, então fica tudo assim, no achismo, praticamente, né? Mas aí o Corisco, ele cometeu muitos crimes, estuprava, sempre estuprava, e ele vai, na época que ele chega lá, está no estado da Bahia, aí ele vai na casa do pai da Dadá, eu até não estou lembrada do nome dele, mas tudo bem, o pai da Dadá, né? E quando chega na casa do pai da Dadá, segundo ela disse que ele a viu, olhou para ela e ela se escondeu e ficou olhando para ele por trás da porta. Eu até estranho um pouco, porque as casas antigamente desse povo que não tinha recursos, né? Não tinha nem porta, né? Mas ela deve ter se escondido ou por trás de uma cortina, porque as casas que nós vimos, até quando a gente vai fazer roteiro assim, para verificar as casas onde foi que fulano morou, onde foi que mataram, essa coisa toda, a gente vê as casas muito pobres, paupérrimas mesmo. A maioria das casas são casas de taipa,
né? Nem piso não tinha, o chão era batido, terra batida, chão batido, como se diz. E então, mas ela disse, né? Então, vejamos, ela disse que ele a olhou e ela se escondeu, ficou toda assim. Depois ele disse, vem cá, moça. Aí ela não queria muito ir, mas ele fez amizade, segundo ela, com o pai dela, né? E o pai dela, pelo jeito, era coiteiro dos cangaceiros, né? Naquela época a gente sabe que dava muito coiteiro, mas também tem um detalhe, era da família dos Ingrácias, né? Tanto a Dadá quanto o Corisco também dizem que era da família dos Ingrácias, lá da Bahia, né? Então a Dadá ficou, aí depois o Corisco sempre que passava ali, disse que tinha se engraçado da Dadá e que ia levá-la. Aí vem a história do sequestro, né? Quando eu digo que eu não acredito num sequestro permitido, isso não existe, né? Porque se o pai da Dadá conversava e deixava o Corisco ir na casa dele, e ele ainda falou que ia levar a moça, a filha dele, e que tinha outros filhos lá, segundo a Dadá, eram muitos irmãos. Aí ela disse que foi sequestrada, que ele saiu carregando, botou num cavalo, né? Fez aquela coisa, romantizou, né? Mas aí também sabe-se que tem também na literatura que a Dadá tinha um namorado, ela tinha 14 anos e ela tinha um noivo, né? Aquele ano, aquela época, aliás, né? As moças geralmente casavam-se jovens, né? 13, 11, 13, 14, 16 anos, casavam-se, né? Aí a Dadá tinha 14 anos, isso também é impreciso, né? Aí ele chegou lá, aí disse, eu vou levar você. E ela, não, eu não vou porque eu não quero ir. Mas ela depois disse que queria ir, né? E depois disse que nos depoimentos que ela sobreviveu por muito tempo depois que saiu do cangaço, né? Ela passou muito tempo contando as histórias. Ela contava uma história aqui, outra história ali. E a Dadá disse que o Corisco carregou-a e a estuprou. O estupro eu acredito, né? Porque esses homens, naquela época, eles não tinham, como a Cila disse, falou, a Cila foi outra cangaceira do Zé Sereno, né? Não acarinhava, é a forma dela falar, né? Então, eu acho que ele a estuprou mesmo, que ela ficou doente, ficou na casa de uma parente dele, de uma tia dele, e ela tinha quase morreu porque ficou com febre, ele estrangulou, bem dizer, né? As partes íntimas dela, né? E depois aí ela diz que se afeiçoou, que amava, né? Aí alguns dizem assim, que é síndrome de Estocolmo, porque a pessoa, a vítima, se apaixona pela pessoa que pratica determinadas coisas com ela, mas eu não tenho essa certeza se ela tinha essa síndrome, não. O que eu sei e que eu entendo é que a Dadá era mais psicopata do que o próprio Corisco. Até porque o Corisco, ela dizia que muitas vezes, quando o Corisco não queria matar, não queria fazer alguma coisa, ela dizia, você por que não trocar saia comigo, né? Entendeu? Então, dessa forma, se ela dizia, ela desafiava o Corisco, né? Ela desafiava o Corisco, chamavam ela a sussurana, uma coisa assim, que era muito braba, e ela se orgulhava disso, né? Bom, o Corisco, depois, ele tem essa conduta, ou má conduta, e ele bebia muito. Ele era uma pessoa que vivia sempre alcoolizado, tomava cachaça mesmo, né? Aí a Dadá era que levava o Corisco para os lugares. Agora, outro detalhe. A Dadá dizia o seguinte, que toda vez que ela engravidava, ela procurava, vejam só, gente, ela procurava gente para dar os filhos. Realmente, os filhos que ela teve, a maioria perdeu outros, né? Teve abortos, mas a maioria ela engravidava
e depois que as crianças nasceram, ela procurava os padres para criar os filhos. Foi o caso do Bulhões. Silvio Bulhões foi criado por um padre, o padre Bulhões. E os outros, a filha também foi criada, uma filha que ela teve, foi criada também por padre. E ela sempre procurava proteger a parte dela, mas, no caso, ela vivia, ela se orgulhava de dizer assim, eu atirava, se matou ou não, eu não sei, não quero nem saber, eu quero saber que foi sorte que eu não matei, né? Então a Dadá, ela era muito agressiva, tão agressiva que ela e mentia muito, né? As histórias contadas pela Dadá, a gente não pode levar tão em conta somente para fazer alguma abordagem assim, dessa maneira de analisar cada um dos personagens. Mas ela mentia muito, ela não diz, não revelava que tinha sido noiva, que ela programou a morte do noivo, do primeiro noivo, antes do Corisco. Ela era noiva de um vaqueiro e ela tramou a morte desse vaqueiro que ia casar com ela tramou para ficar com o galeguinho do Corisco, porque certamente ela gostou do Corisco, né? Mesmo ela dizendo que teve ódio quando ele a estuprou, talvez sim, né? Mas depois ela disse que era o homem da vida dela. E outra coisa, gente, o Corisco, ele era daqueles que andava bêbado, conforme eu disse, né? E vez por outra ele ficava assim, ele saía, ele era muito agressivo quando ele chegava nos lugares, ele foi induzido também em parte, né? Que apesar dele ser também um psicopata, né? Mas ele foi induzido também por Lampião, porque ele andava no grupo de Lampião e foi um dos primeiros a levar a mulher, né? Uma mulher para dentro do cangaço. A Dadá foi a primeira, aliás, o Virgulino foi quem levou, o Lampião levou a Maria Déia, depois que chamavam Maria Bonita, e depois o Corisco disse que levou a Dadá, porque já que o patrão, né, o Lampião levou, aí ele também levou a Dadá, inclusive no dia que a Dadá chegou com o Corisco, a Dadá bordava, né? Aí levou o Corisco ia com os embornais, ou bornais ou embornais, né? Tudo cheio de flores, bem colorido, que era o tempo que o Corisco saía para fazer como é que se diz? Para roubar, assaltar, matar. Ele deixava a mulher, né, assim, numa casa de algum coiteiro, e eles saíam para roubar, para atacar as cidades, para atacar as pessoas, né? Então, e quando foi já no final, depois daquele ocorrido lá em Angico, lá em Sergipe, que os cangaceiros foram mortos, inclusive, no meu entendimento, o Virgulino, o Lampião, ele mesmo se matou. Eu vou explicar por quê, eu entendo dessa forma, né? Porque aí, então, o Corisco, quando soube, né, saiu e foi matar uma família inteira para vingar, veja, para vingar a morte do compadre, né? Que isso que a Dadá dizia. E então, lá, chegando lá, matou uma família inteira, né? Depois ele foi assassinado, o Corisco foi assassinado, e a Dadá, que andava com ele, que ele já andava, sempre andava bêbado, sempre já andava, a Dadá sustentando, carregando as armas, né? E atirando, ela atirava mais, e segundo o filho, depois ela contava com maior prazer, que atirava melhor do que o Corisco. Inclusive, né, eu achei interessante porque o Silvio, né, que escutou muita coisa da mãe, né, ele tinha aquela filho, né, aí ele fantasiava muito também. Ele disse que o pai era ruim de atirar nas pessoas. Agora, se tivesse um animal a 1 quilômetro, vejam só a maneira dele dizer, né? Se tivesse a 200 metros, 300, de longe ele atirava e matava um bicho que passava voando ou correndo pela estrada.
né? Então a gente vê que isso daí era fantasia do filho, né? Que foi criado por um padre, achando que era filho da irmã do padre, e não era. Depois ele ficou sabendo que era filho de cangaceiro, e então ele depois apresentou umas roupas que a Dadá fazia, por sinal, umas roupas que ela dizia que era do enxoval, ele dizia que era do enxoval, né? Uma roupa grande para ser enxoval de bebê, mas tudo bem. Era a fantasia que o filho teve para substituir aquelas coisas que os pais foram cangaceiros. Então ele era certamente aquele sentimento, tanto de prazer de falar sobre a mãe e sobre o pai, e ao mesmo tempo desgosto também, porque ele, como ele dizia, muita coisa eu não aprovava no meu pai, na minha mãe, mas ele falava muito assim, era uma linguagem bem assim que a gente sente que era de uma pessoa que tinha uma carência, né? Já porque por ser filho de matadores, né? Então, gente, no meu entendimento, a Dadá era psicopata mesmo, mais do que o Corisco. O Corisco, às vezes, quando estava assim, ele tinha acessos de sair, de matar, de estrangular, de estuprar. Não deixa de ser um caso de psicopata, né? De ser um psicopata, né? Mas a Dadá era mais do que ele, inclusive porque depois que o Corisco foi morto, aí ela, depois de muito tempo que ela ficou presa, ela foi solta, ela ganhou, gente, a condição de ser solta. Veja como o psicopata é. Ganhou a condição, gente conhecida daqui da vila, viu? Então, aí ela ganhou a liberdade, né? Aí ela começou a contar as histórias, aí foi para o cinema, fizeram filmes. Ela foi para o cinema, não, assim, a história, né? Contada da maneira dela. Ela só queria que fizesse os filmes do jeito que ela queria, né? Ela desafiava qualquer um, né? E isso daí para uma mulher, né? E por isso que eu digo que ela era pior do que o Corisco. O Corisco, ele era, como ele vivia mais bêbado, né? Aí ela conduzia, ela que desafiava, que fazia tudo, que cuidava de tudo. Sim, então, voltando às roupas, né, às vestes, né? Quando a Dadá entra para o cangaço e encontra, a primeira vez que ela encontra o Lampião, o Virgulino Lampião, né? E a Maria Déia não se deu bem com a Dadá, né? Não se deu bem. E a Dadá também, com a Maria Déia, Maria Bonita, não se deram bem. Mas como eram grupos que ficavam assim, se encontravam assim nas horas de que eles queriam praticar algum delito, né? Aí eles se juntavam. Mas aí o Virgulino, quando vê os embornais, que eu estava falando, eu pulei um pouco, certo? Aí o Virgulino gostou e disse, eu quero esses embornais. Aí a Dadá disse, não, compadre, eu faço outro para você, mas é de Corisco. Aí ficou de bordar e bordou os embornais. A partir daí, né, Lampião, ele já não veste mais as roupas como ele vestia, que ele nunca foi vaqueiro, mas ele andava cheio o que ele roubava, as joias, ele carregava, né, nos embornais, que não eram aqueles bonitos bordados antes, depois da Dadá, sim. Aí, então, ele se enchia de anéis, das correntes, né, de ouro, andava com os embornais cheios de rapadura de farinha, de carne seca, assim, e também com joias e dinheiro. E muitas vezes ele emprestava dinheiro até para os coiteiros, digamos assim, para coronel não da farda, viu, gente? Era coronel, aqueles ricos, né, que tinha terras, né? Terra, gado. Ele até emprestou, no caso foi o Lampião que emprestou, no caso, um dinheiro para o coronel Petros, e o Petros comprou um monte de fazendas, depois não prestou conta para Lampião, aí ele tocou fogo nas fazendas do Lampião. Mas voltemos para o Corisco. Depois que o Corisco foi morto, ele ficou lá
morto. E depois a Dadá foi procurar os ossos de Corisco. Gente, olha, ela dizia que limpava os ossos do Corisco, que dormia, aquele era um afago para ela, né? Ela colocava ou embaixo da cama, segundo ela disse, e o Silvio Bulhões disse que ela botava em cima do guarda-roupa. Passou mais de 2 anos, sei lá quanto tempo, né? Com esses ossos debaixo. Ela dizia que arrumava as costelinhas, contava, que era uma saudade dele, gente, que via, que falava com Corisco, né? Então, uma paranoia total, né? E então ela disse até quando arranjou um marido que também tinha uma certa tendência, né, para gostar de gente dessa infrator assim, e ela arranjou um marido, né? E por sinal, esse marido dela dizem que era de boa família, viu? Dizem que era de uma família até de nome, assim, lá na Bahia, né? E então a Dadá guardava esses ossos, depois ela foi pegar os ossos para fazer um túmulo bem bonito, como ela queria para o Corisco, né? E ela fez. Então, daí a gente percebe que uma pessoa dessa não pode, digamos assim, fora do normal a pessoa, né? Pegar os ossos, dormir com os ossos embaixo da cama. E sim, ela deu um ossinho, uma costelinha de Corisco para o marido dela, o que ela casou, né? Eu não sei se ela casou ou juntou-se, mas eu sei que ela disse que casou, né? Então, ela também tinha uma perna que ela gangrenou, foi amputada, e ela costurava e bordava bem. E cuidou dos filhos e netos, mas ela conta, dos filhos não, dos netos, das netas, né? Que fala muito que a avó era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa boníssima. Só que com esse histórico, né? Eu não vejo como não classificar como uma psicopata, né? Aí mentia muito, mentia demais, certo? E então eu classifico, assim, no meu entendimento, esse meu estudo é para falar sobre os cangaceiros e as perversões e perversidades que o povo, eles eram perversos e onde passavam, matavam, estupravam. E o cangaço é história, mas não é cultura, no meu entendimento. Aí vou agora até Lampião, porque eu acredito que o Lampião, como era um psicopata do tipo serial killer, quando houve o cerco lá em Angico, né? Quando houve o cerco, aí para pegar os cangaceiros, que eles foram pegos de surpresa, né? Já, vejam só, a Dadá, ela negava, mas muita gente sabe que a Dadá com o Corisco não foram para Angico, ficaram em Alagoas, não atravessaram o Rio São Francisco para ir para Angico para falar com o Virgulino. Depois ela disse assim, que quando escutou os tiros, aí disse assim para o Corisco, eita, assim, mais ou menos isso. Pronto, eu acho que agora acabaram com ele. Dizem que ela e o Corisco, talvez ela, né, tenha traído, né, o Virgulino, né? Certo é que encontraram o Virgulino, certo é que, no meu entendimento, naquele cerco, quando o Virgulino se viu que estava sem condição de sair do lugar, não havia possibilidade, porque em Angico lá, quem já foi, sabe como é o lugar, de muita pedra, daquelas, né? E difícil acesso, era de difícil acesso, e ele ficou num lugar que não dava para ele correr. Os cangaceiros que puderam correr, correram, sumiram, foram embora, né? E 11 foram mortos. Agora, Lampião, no meu entendimento, ele se matou. Ele deu um tiro na região fronto-parietal e ele mesmo se matou. Às vezes eu imagino assim, que segundo um historiador que gostava muito, botou a Dadá em casa, o doutor Amauri, ele disse que a Dadá ficou com a Dadá em casa não sei quanto tempo, dava presente, dava dinheiro para poder conseguir saber das coisas de como foi no cangaço. Segundo o doutor Amauri, né, Zé Pedro,
eu esqueci agora. Mas tudo bem. Que a gente sabe que o Virgulino tinha um relacionamento com o Luiz Pedro. O Luiz Pedro era um cangaceiro que acompanhou o Virgulino. Desculpa aí, gente, estou na rua aí, fico passando um carro, uma coisa ou outra, mas eu vou fazer assim mesmo o vídeo, não tem problema não, já está fazendo, estou fazendo, né? Veja, o Luiz Pedro, ele saiu de Triunfo, quando o Virgulino passou por lá, pegou o Luiz Pedro, levou, e o Luiz Pedro tinha um relacionamento amoroso com o Virgulino, o Lampião, né? Então, lá em Angico, o doutor Amaury disse que o Luiz Pedro tinha um pacto de morrerem os dois juntos, o Lampião, né, e o Luiz Pedro. Mas, quando eu vou analisar que o Luiz Pedro veio correndo no tiroteio, quando passou entre os policiais, ele foi morto, né, pelo Jacó, né? Parece-me que é Jacó o nome do que matou, que atirou e ficou com o ouro do Luiz Pedro. Aí, no meu entendimento, eu imaginei, eu digo, ora, o Luiz Pedro voltou para quê? Para morrer ou para certificar se o Virgulino estava morto, né? Aí, mas não deu tempo para ele chegar até ali no lugar onde o Virgulino estava, não deu tempo. Aí ele foi morto antes, né? Por isso que eu entendo que o próprio Virgulino se matou, né? Naquela época não havia, nem interessava, que as polícias não iam fazer investigação nenhuma. Se foi a polícia quem fez o cerco, como é que ia investigar? Não houve investigação, houve uma coisa somente pro forma, para dizer, pronto, acabou, matou, levou a cabeça do Lampião, ótimo, acabou o cangaço. E então a história do cangaço ainda tem os outros personagens que eu devo falar, né, sobre eles, porque todos eles tinham os criminosos e tinham os psicopatas mesmo, né? E tinha outros que entraram porque se iludiam, né? Achavam que ia ter uma vida boa, porque o Virgulino oferecia roupa, andava todo cheio de ouro, dessas coisas aí. Muitos jovens entraram para o cangaço. Outros já entraram porque tinham cometido crime. Foi o caso do Corisco, que o Corisco não era tão menino não, porque ele já tinha servido o exército, né? Mas por aí a história do cangaço. Vou falar sobre os outros personagens depois, tá ok? Deem um like aí. Inscrevam-se no meu canal, porque a minha linha é essa de falar sobre o cangaço, sobre o Virgulino, né? E sobre os outros cangaceiros, né? Nem todos, porque é preciso a gente conhecer um pouco da história da família, da infância, como é que foi, e nem todos, não tem como. E alguns cangaceiros nem chegaram a ficar, digamos assim, alguns nem atingiam a maioridade, já morriam antes, porque entrava para o mundo do crime e morriam ali mesmo, ficava trocando de nome, de alcunha, né? Que o Virgulino dava alcunha para cada um deles que entrava, tirava o nome, digamos, como é seu nome? É José Antônio, então você vai ser Cobra Verde, né? Era assim, era Sabiá, e aí vai, tá bom? Dá um like aí que eu vou falar mais sobre o cangaço, já que eu estou aqui na Vila de Nazaré, né? Aqui ocorreram vários fatos, aí então eu vou falar mais, ok?